Dando prosseguimento à análise do período colonial brasileiro, na nossa aula de hoje nós vamos conversar a respeito da economia açucareira. E sobre esta temática, nós sabemos que o açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses para dar início ao processo de colonização a partir da produção de um gênero que pudesse ser extremamente lucrativo do ponto de vista comercial e, por tabela, atrair para o Brasil uma grande quantidade de nobres. Além disso, nós também já sabemos que este produto será produzido no Brasil com base no padrão plantation de produção e que este padrão de produção se caracteriza por 4 itens, que seriam a produção em latifúndios, ou seja, em grandes propriedades, utilizando mão de obra escrava, no nosso caso, inicialmente a indígena e posteriormente a africana, vindo a predominar a utilização da mão de obra africana, o foco na produção de um gênero, que no nosso caso será o açúcar, fato que não exclui a produção de outros gêneros, principalmente visando a subsistência da população colonial, e que este produto ele será produzido com o objetivo de exportar e abastecer a Europa. Tudo bem por enquanto, meus amores? A primeira novidade que nós vamos analisar no nosso encontro de hoje é que esta produção açucareira que nós teremos no Brasil colonial, ela não será uma iniciativa 100% portuguesa. Não, prof. Não, meus amores. Esta produção açucareira, ela irá ocorrer a partir de uma associação de Portugal com o capital holandês. E nesta associação, os papéis de Portugal e Holanda no processo de produção e comercialização do açúcar ficam muito bem definidos da seguinte forma. Enquanto Portugal será responsável pela produção deste gênero, a Holanda será responsável, ficará encarregada do refino, do transporte e do comércio deste açúcar na Europa. Então a primeira coisa extremamente importante que nós precisamos analisar ao conversar a respeito da economia açucareira é exatamente o fato de que esta produção e comercialização não se dará 100% utilizando recursos portugueses. Ao contrário, nós teremos a Holanda como sócia. Nós teremos o capital holandês associado a esta produção açucareira no Brasil colonial. Tudo bem, meus amores? Tranquilo por hora? Vamos nós. Bom, é óbvio que esta atividade ela também trará uma série de desdobramentos. E entre esses desdobramentos, um dos principais será a organização, a estrutura de uma sociedade associada, atrelada a esta produção econômica. Tanto é verdade que uma das principais características que nós temos dentro da temática economia açucareira é exatamente a análise da estrutura social açucareira. Tudo bem? E ao falar dessa estrutura, gente, a primeira dica da nossa aula de hoje é a seguinte. Sempre que vocês forem falar sobre sociedade colonial, nunca esqueçam do seguinte: existe uma diferença entre a sociedade açucareira, que nós vamos analisar agora, e a sociedade mineradora, que nós iremos analisar nos nossos próximos encontros. E essa diferença, meus amores, é apenas uma letrinha, a letra I. Não entendi, prof. Eu explico, gente. A sociedade açucareira se caracteriza por ser uma sociedade estamental. Ou seja, quando eu digo que eu tenho uma sociedade estamental, eu estou falando, em outras palavras, que eu tenho uma sociedade que se caracteriza pela imobilidade social. Ok?
Em compensação, quando nós formos analisar a sociedade mineradora, nós vamos perceber que este I some. Ao analisarmos a sociedade mineradora, nós vamos perceber que a partir da mineração, a gente passa a ter no Brasil a possibilidade de mobilidade social. Ok, gente? Então, a primeira dica da aula de hoje, ao fazer questões, seja do nosso material, seja da nossa apostila de exercícios, seja de provas anteriores, seja de simulados e afins, nunca esqueçam, a principal diferença entre a sociedade açucareira e a sociedade mineradora é a possibilidade de mobilidade social, sendo que a sociedade açucareira se caracteriza pela imobilidade e a sociedade mineradora irá se caracterizar pela mobilidade. Tranquilo, meus amores? Tudo bem até então? Mas vamos lá. Bom, no topo dessa estrutura social, nós teremos os senhores de engenho. E aí, cabe aqui nós fazermos um TBT. Lembrem-se, amores, que o engenho ele é a unidade de produção açucareira, ok? Então, os senhores de engenho são os proprietários dessas unidades de produção açucareira, sendo geralmente os grandes proprietários de terras. Inclusive, meus amores, não sei se vocês se recordam, mas no nosso último encontro, nós falamos que esses senhores de engenho serão os únicos a ter participação política no Brasil colonial. Demos para eles, inclusive, um nome. Chamamos de homens bons. Recordam disso? Neste caso, meus amores, nós podemos dizer que esses senhores de engenho, eles compõem a aristocracia, ou seja, é a classe social que possui, ao mesmo tempo, o poder econômico e a participação política, certinho? Por este motivo, podemos perfeitamente encontrá-los em questões como sendo aristocratas. Tranquilão? Vamos nós. Abaixo dos senhores de engenho, abaixo dessa aristocracia, nós teremos os homens livres. E sobre esses homens livres, vale muito a pena nós fazermos o seguinte comentário. Esses homens livres, eles se caracterizam por serem prestadores de serviço. Ou seja, gente, como homens livres, apesar da liberdade, eles precisam trabalhar para sobreviver, ok? E neste caso, esses homens livres irão se converter em prestadores de serviços para o senhor de engenho, podendo trabalhar dentro do engenho, associado à produção açucareira, ok? Ou prestando serviços fora do engenho, de acordo com a necessidade da aristocracia, ok? E na base desta pirâmide social, nós teremos os escravos. Lembrem-se que os escravos podem ser, inicialmente, os nativos, e assim o serão, né? E posteriormente, como eu mencionei mais cedo, nós passaremos a fazer a utilização da mão de obra de escravos africanos, ok? Predominando a utilização desses escravos africanos, principalmente devido à alta lucratividade auferida nesta atividade comercial. Tudo bem? Levando em consideração que nós temos uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que se caracteriza pela imobilidade social, nós já podemos chegar à conclusão que dentro da sociedade açucareira não existe a possibilidade de o escravo vir a se tornar um homem livre. Da mesma forma que também não vai existir a possibilidade dos homens livres se tornarem aristocratas, se tornarem senhores de engenho, se tornarem grandes proprietários de terras e escravos. Ok, meus amores? Tranquilão? Vamos nós. Dentro desta estrutura social,
é muito importante, porque sempre está presente em questões de vestibular, nós analisarmos as origens e a utilização desta mão de obra escrava africana. Ok, gente? E sobre esse item, a primeira coisa importante a ser comentada é que esta mão de obra escrava africana será transportada do seu local de origem na África, que aliás são vários locais de origem, né? São vários pontos de origem no continente africano, para o Brasil, para o seu destino final nos engenhos, nas grandes propriedades, a partir dos chamados navios negreiros, ou, se você preferir, navios tumbeiros, tá? Aí, de repente, você vai me dizer assim, prof, entendo a utilização do termo navios negreiros, né? São navios que transportam africanos para o Brasil para serem escravos. Mas, professor, por que navios tumbeiros? Bom, gente, respondo essa pergunta com uma anotação que vale muito a pena vocês fazerem, tá? As estatísticas nos dizem que pelo menos 50% desses africanos que embarcam nos navios negreiros no continente africano, com destino ao continente americano, com destino ao Brasil, não chegam vivos ao seu destino final, tá? Então, pelo menos 50% desta mão de obra não chegará ao destino, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês a informação bonitinho. E as razões disso, meus amores, são basicamente 3 situações, tá? Que vale a pena nós anotarmos. Quais seriam essas situações? Vamos lá. 3 itens. Primeiro deles, fome. Segundo deles, doenças. Terceiro deles, castigos físicos. Neste sentido, é por este motivo que nós temos a denominação desses navios como navios negreiros ou navios tumbeiros, levando em consideração ao fato de que para muitos desses africanos, os navios negreiros seriam o seu destino final. Ok? Visto que vitimados de fome, doenças ou castigos físicos, esta mão de obra não chegará ao seu destino final. Aí alguém poderia me perguntar assim, prof, você falou destino final Brasil-América. Não é só no Brasil que nós vamos utilizar essa mão de obra escrava africana? Não, meus amores. Nos nossos encontros referentes à história geral, principalmente quando nós formos abordar mais para frente a América colonial, vocês vão perceber que nós teremos a utilização desta mão de obra escrava africana na América Portuguesa, no nosso caso, Brasil, na América Espanhola e também na América Inglesa, mais especificamente no sul da América Inglesa, ok? Então, neste caso, esses navios negreiros ou tumbeiros, eles não vão abastecer com mão de obra escrava africana somente a América Portuguesa, tá? É por isso que eu mencionei a vocês que 50% desta mão de obra não chega ao seu destino final, seja no Brasil, no caso do que nós estamos analisando, seja em outras partes do continente americano. Ok, meus amores? Tranquilo? Então vamos nós. Chegando ao Brasil, esses escravos, eles podem ser utilizados basicamente em 3 situações, tá? A primeira dessas situações é aquela que nós temos bem viva na memória, no sentido de que esses escravos, eles estão sendo trazidos para trabalhar com a produção da cana-de-açúcar, ok? Então, estes escravos que irão se dedicar ao trabalho nos canaviais são os chamados negros do eito, tá? E aqui
anotem por gentileza, esses negros do eito serão os escravos empregados no trabalho dos canaviais. Ok? Nos canaviais, os negros do eito são encarregados da plantação e do corte da cana-de-açúcar. Ok? O segundo tipo de escravo que nós temos são os chamados escravos de ganho. Ok? Esses escravos, meus amores, serão nada mais, nada menos do que escravos utilizados em atividades comerciais. Óbvio que eles não são comerciantes, né? Eles serão utilizados para comercializar produtos, principalmente derivados da produção açucareira, em nome dos seus senhores. Tranquilo? E o terceiro tipo de escravo que nós temos nesse contexto são os chamados escravos domésticos, tá? Que, como o próprio nome já diz, serão utilizados no trabalho dentro da casa grande, tá? E aqui vale a pena nós fazermos um comentário. Lembrem-se, meus amores, que a casa grande, ela tanto é o centro administrativo do engenho, como ao mesmo tempo ela é a moradia do senhor de engenho e sua família. Então, neste sentido, dentro da casa grande, nós iremos precisar de mucamas, nós iremos precisar de amas do leite, nós iremos precisar de escravos que estejam encarregados desses serviços domésticos. Ok, gente? Então, ao falar da utilização da mão de obra escrava africana no Brasil colonial, mais especificamente no Brasil do açúcar, nós estamos falando basicamente destas três possibilidades de utilização desta mão de obra, que seriam os escravos do eito, os escravos utilizados na produção do açúcar, os escravos de ganho, utilizados em atividades comerciais, e os escravos domésticos, que irão atuar no interior da casa grande. Tranquilo, meus amores? Tudo certinho por enquanto? Dando prosseguimento à nossa análise, é óbvio, gente, que ninguém em sã consciência gosta da ideia de ser escravizado. Quem de vocês conhece alguém que, se você perguntar assim, parceiro, qual é o sonho da tua vida? A pessoa responde, eu quero ser escravo. Já fiz uma faculdade, uma pós e estou fazendo um mestrado. Ninguém serve melhor do que eu. Você conhece alguém assim? É lógico que não, né? Então, é claro, pessoal, que se nós teremos o predomínio da utilização de mão de obra escrava africana no Brasil, nós vamos perceber diversas formas de resistência africana a essa escravização, ok? E dentro das formas de resistência, as estratégias mais comuns de se encontrar no Brasil desse contexto são as seguintes. Primeira, suicídios, tá? E aqui, pessoal, eu já faço para vocês o seguinte questionamento. Quem, em sã consciência, escolhe dar fim à sua vida? Respondo. Alguém que não veja mais sentido na sua existência. Alguém que queira se livrar da dor. Alguém que queira se livrar de humilhações e maus-tratos. E é neste sentido que eu quero que vocês pensem o suicídio como estratégia de resistência à escravidão. Principalmente, meus amores, no que se refere às escravas. Sim, porque quando se compra uma escrava, geralmente essa escrava é adquirida pensando em finalidades sexuais. Geralmente, a compra de escravas está relacionada ao lazer sexual dos donos. Pesado, né, pessoal? Mas, infelizmente, é uma realidade. Então, várias vezes, dessas relações sexuais, nós tínhamos gravidez. E aí, vocês meninas principalmente, né, sabem disso melhor do que ninguém. Eu até suporto castigos físicos, eu até suporto humilhações
eu até suporto situações degradantes comigo, mas com meu filho, não. Então, neste sentido, meus amores, nós podemos associar os suicídios também à prática de abortos. E aqui também vale a pena fazer um comentário. Vejam bem, quando ocorre de as escravas engravidarem dos seus donos, em algumas ocasiões, esses filhos terão um tratamento diferenciado por serem filhos dos donos, mas na maioria das vezes, essas crianças, se a gravidez tiver prosseguimento, elas serão bastardas, ok? E tratadas como um escravo, como outro qualquer. Então é neste sentido que eu quero que vocês pensem que a questão dos abortos também são utilizados como estratégias de resistência. Por quê? Se eu não quero, se eu não gosto da escravidão comigo, automaticamente eu não quero ver o meu filho passar pela mesma situação. Então, prefiro, caso esteja grávida, me matar, prefiro, caso esteja grávida, abortar, ou ainda, prefiro, caso esteja grávida, me matar e, por tabela, matar meu filho, do que me permitir continuar passando por esta situação e, mais ainda, permitir que meu filho, que minha filha, passe pela mesma situação. Ok? Então é assim que a gente deve pensar suicídios e abortos como formas de resistência à escravidão. Além dessas duas possibilidades, nós temos também a questão de boicotes e sabotagens, tá? Professor, pode me dar um exemplo dessa questão de boicotes e sabotagens? Posso. Veja bem, meu trabalho, de repente, é no canavial. Vamos imaginar que, de repente, eu seja um negro do eito. Eu posso perfeitamente trabalhar bem lentamente, certo? Eu posso perfeitamente me esquecer de uma ferramenta. Eu posso perfeitamente, sem querer, derrubar um lampião no meio da plantação. Ou seja, gente, eu posso literalmente trabalhar num ritmo mais lento, como eu posso também provocar pequenos prejuízos para o meu proprietário, ok? É lógico que se isso ficar perceptível, eu serei severamente castigado. Por isso eu preciso ser inteligente quando for boicotar ou sabotar a estrutura do engenho, ok? Mas também é uma forma de resistência. Além disso, eu tenho, dentro da possibilidade, negociações do tipo, eu posso de repente negociar com o feitor um tempinho a mais para descansar depois do almoço. Eu posso negociar de repente com o feitor uma quantidade a mais de alimento. Eu posso de repente negociar com o feitor um determinado momento, de repente num fim de semana, de repente no início da noite, para eu jogar uma capoeira, para eu praticar ali uma atividade cultural, ok? Esta é uma possibilidade. Porém, além desta situação, no momento em que suicídios, abortos, boicotes, sabotagens não sejam estratégias eficazes no sentido da resistência, aí não temos outro jeito. Vamos ter que apelar, literalmente, para a confrontação. Aí você me pergunta, professor, confrontação do tipo confrontar o proprietário, confrontar o feitor, confrontar o capitão do mato? Sim. Professor, mas uma situação de confronto como essa pode levar a castigos físicos ou até mesmo à morte. Sim, gente, mas para quem não vê sentido na vida, a morte é um alívio. Ok? Então, de repente, numa situação dessa de confrontação, eu parto para o tudo ou nada. Se eu ganhar, ótimo, eu tenho a possibilidade da fuga e, de repente, eu tenho a possibilidade da liberdade. Se eu perder e morrer, melhor morrer do que continuar escravizado. Complicado, né, pessoal? Pesado, não é? Mas, infelizmente, é a realidade dos escravos no Brasil colonial. Ok? Porém, meus amores, a principal forma de resistência que nós vamos observar neste período, sem dúvida nenhuma, é a fuga para quilombos.
tá? E aqui eu preciso fazer algumas observações importantes com vocês. Vejam bem. Primeiro, professor, você havia mencionado mais cedo que esta sociedade açucareira se caracteriza por ser uma sociedade estamental e, por tabela, ser uma sociedade onde nós não temos a possibilidade da mobilidade social. Pergunto, se o escravo foge e, por exemplo, vai morar num quilombo, ele não torna-se um homem livre? Bom, oficialmente, não. Oficialmente, o que nós temos numa situação como essa é um escravo fugido, passível de ser capturado e voltar à sua condição de escravo, ok? Então não há um reconhecimento legal da liberdade desses escravos a partir de uma fuga, ok, meus amores? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Então sim, conforme eu mencionei para vocês mais cedo, nós temos uma sociedade estamental e dentro deste raciocínio não existe na sociedade açucareira a possibilidade de um escravo vir a se tornar um homem livre. Primeiro comentário importante a se fazer. Segundo comentário importante, gente. Professor, aonde que eu tenho quilombos? Bom, geralmente quando esse questionamento é feito, a galera responde assim. Alguns respondem no Nordeste, né? Pensando na questão do açúcar. Outros respondem no Sudeste, pensando, né, posteriormente na questão da mineração. E eu respondo para quem me faz essa pergunta o seguinte: professor, aonde é que eu vou ter a maior concentração de quilombos no Brasil? Minha resposta é a seguinte: eu terei a maior concentração de quilombos aonde eu tenho a maior concentração de escravos. Aí você vai me dizer assim, como assim, professor? Eu explico. Vejam bem, nas nossas aulas, vocês vão perceber que o eixo econômico brasileiro, ele vai sofrer alterações. Como assim? Nesse momento que nós estamos analisando, nós sabemos que esta produção açucareira, ela acontece em dois lugares. Nós teremos engenhos de açúcar em São Vicente e nós teremos engenhos de açúcar em Pernambuco. Ou seja, nós teremos a produção açucareira sendo praticada tanto no Sudeste quanto no Nordeste, ok? Mas nós também sabemos que esta produção açucareira, ela bomba mesmo em Pernambuco. Ela bomba mesmo no Nordeste, certo? Então, meus amores, nós vamos concluir o seguinte. Neste contexto que nós estamos analisando, o Nordeste é o eixo econômico do Brasil. Ou seja, é a região onde eu tenho a principal atividade econômica sendo realizada em larga escala, em grandes proporções. Ok? Levando em consideração que este açúcar é produzido no padrão plantation e que dentro do padrão plantation nós temos a utilização da mão de obra escrava africana, aonde é que eu tenho mais escravos no Brasil no contexto da economia açucareira? No Nordeste, certo? Então, a princípio, aonde é que eu tenho a maior concentração de escravos africanos no Brasil colônia? No Nordeste. Por tabela, aonde irão surgir os quilombos do Brasil nesse contexto? No norte do Brasil? Não. No sul do Brasil? Também não. No Nordeste, ok? Ah, professor, então eu posso concluir que eu sempre vou ter mais quilombos no Nordeste, certo? Claro que não. Veja bem, sem querer dar spoiler, mas já dando, num futuro próximo nós vamos conversar a respeito da crise da economia açucareira. Quando isso acontecer, nós iremos intensificar a busca por metais preciosos e iremos, por fim, descobrir ouro no Brasil a partir do ano de 1693. Quando isso acontecer, em fins do século XVII para início do século XVIII, nós teremos um novo eixo econômico na história do Brasil.
E neste contexto, o novo eixo econômico passará a ser o Sudeste. Neste caso, aonde nós teremos a maior quantidade de escravos no Brasil? No Sudeste. Sendo assim, aonde que eu passo a ter a formação de quilombos? Sacaram, meus amores? Então a resposta da pergunta, aonde é que eu tenho mais quilombos no Brasil, seria onde eu tenho mais escravos. E aonde é que eu tenho mais escravos? Aonde eu tenho atividade econômica do contexto bombando, certo? E como nós vamos ter uma variação de atividades econômicas, nós também teremos uma variação dos locais onde tem a maior concentração de escravos. E, por tabela, uma variação dos locais onde eu terei a maior quantidade de quilombos. Ok, meus amores? Óbvio, nesse contexto, o local onde eu mais tenho quilombos no Brasil é no Nordeste, porque é ali no Nordeste que está concentrada a principal atividade econômica realizada no Brasil colônia nesse contexto. Beleza, meus amores? Segundo comentário importante. Terceiro comentário importante. Professor, quando a gente fala de quilombos, a gente está falando de um local que abriga somente escravos africanos fugidos, correto? Erradíssimo, tá? Pensem da seguinte forma. Aonde é que vai ocorrer a formação de quilombos no Brasil? Bom, essa é fácil. Esses quilombos, eles serão montados no interior do território. Esses quilombos, eles serão montados no sertão do território, ok? E aí eu pergunto a você o seguinte, vocês lembram da nossa aula passada, quando eu falei que uma das razões para que predominasse a utilização de mão de obra escrava africana em relação à utilização da mão de obra indígena era exatamente o fato de que os africanos não conheciam o território, portanto isso, pelo menos inicialmente, dificultaria as fugas? Pois é. Como é que do nada esses africanos passaram a conhecer o território a ponto de penetrar o sertão e montar as estruturas dos quilombos? Bom, temos um hiato aí, né? Temos aí um vácuo se nós utilizarmos esse raciocínio. E eu tenho uma resposta para você nesse sentido. Pessoal, os índios também eram utilizados como mão de obra escrava. E diferente dos africanos, os nativos conhecem seu território, ok? Então o terceiro comentário que eu quero fazer com vocês é que nos quilombos nós não temos somente escravos africanos. Nós também temos indígenas que, por conhecer o território, terão a facilidade de fugir para o sertão, mostrando para os escravos africanos o caminho do interior, ok? Então é neste sentido que eu quero que vocês pensem que nos quilombos eu tenho a presença de escravos africanos fugidos, sim, mas eu também tenho a presença de índios e ainda tenho a possibilidade de ter nesses quilombos a presença de marginalizados da sociedade açucareira. Professor, quem seriam esses marginalizados? Bom, se eu já incluir os nativos e os africanos, com certeza absoluta, dentro desse grupo de marginalizados, nós não teremos os senhores de engenho, né? Haja vista, eles são os aristocratas. Então, neste caso, quem sobrou para serem marginalizados desta sociedade açucareira? Os homens livres, tá? Aí você vai me dizer assim, professor, mas espera lá. Os homens livres não são prestadores de serviço dos senhores de engenho? Sim. E aqueles que, porventura, não conseguirem trabalho? E aqueles que, porventura, apesar de homens livres, não conseguirem garantir o seu sustento? Pergunto, não é muito melhor para essas pessoas que estão numa condição de marginalidade estar nos quilombos do que estar nesta condição de marginalidade? Concordam comigo? Então é neste sentido, meus amores, que eu quero que vocês pensem que a composição dos quilombos no Brasil insere
africanos, nativos e marginalizados da sociedade açucareira, ok? Marginalizados esses que, como eu mencionei para vocês, são parte dos homens livres. Tudo bem, meus amores? Tudo certinho por hora? Vamos lá. Nesses quilombos, é óbvio que nós teremos a prática de atividades econômicas e culturais, ok? É claro que nesses quilombos nós não teremos esses escravos obrigados a seguir, por exemplo, a religião cristã católica, imposta na sociedade colonial pela coroa portuguesa, devido ao fato de que tanto Portugal quanto o Brasil colonial funcionavam com base em um padroado régio. Lembram disso? É óbvio que se nos quilombos eu não tenho essa estrutura colonial, os africanos estão livres para praticar a sua religião original. E não só a sua religião original, como praticar a sua cultura. Ok? Então, dentro dos quilombos, eu tenho um espaço para práticas culturais originais, assim como eu também tenho um espaço para atividades econômicas. Claro que, inicialmente, essas atividades econômicas visam garantir a subsistência da população quilombola. O que não impede de, caso eu tenha excedentes desta prática agropecuária, eu não possa realizar comércio, ok? Como, aliás, pessoal, acontece no contexto do Brasil colonial, no contexto desta sociedade açucareira. É óbvio que, além da agroexportação do açúcar, eu também tenho o desenvolvimento de atividades comerciais no nosso mercado interno, ok? Porém, lógico que se eu sou um quilombola, eu não posso dar sopa. Eu não posso dar mole, eu não posso permitir que o meu ex-dono saiba a localização do quilombo, porque senão ele vem atrás de mim com o intuito de me recapturar e me trazer de volta para as minhas atividades como escravo. Tranquilo? É por esse motivo, meus amores, que caso nós tenhamos excedentes dessa prática agropecuária, nós vamos praticar o comércio? Sim, porém, este comércio precisa ser praticado de forma clandestina. Sacou? De preferência, bem longe do meu local de origem, bem longe do engenho do qual eu fugi, para evitar a possibilidade da minha recaptura. Tranquilo, meus amores? Tudo certinho? Vamos avançar? Vamos nós. Bom, quando se fala em quilombos no Brasil, principalmente quando se fala sobre os quilombos do Nordeste, sem dúvida nenhuma, nós temos um quilombo que se destaca, né? O quilombo que, ao fecharmos os olhos e falar sobre essa população quilombola, é a primeira coisa que nos vem à mente. É claro que eu estou falando do famoso Quilombo dos Palmares, ok? Fundado e liderado inicialmente por Ganga Zumba e posteriormente pelo famoso Zumbi dos Palmares. E aqui, pessoal, tem um comentário para fazer. Professor, eu já ouvi dizer que o Zumbi ele possuía escravos. Faz sentido essa informação? Faz, gente. É só vocês pensarem o seguinte, ó. Lembrem-se que no continente africano, que é o continente de origem desta mão de obra, nós temos a existência de diversas tribos, de diversos grupos étnicos, e que essas tribos, assim como no continente americano, possuíam conflitos entre si, ok? E o resultado desses conflitos intertribais era a escravização dos povos vencidos, ok? Então, na cultura africana, existia a prática da escravidão. Se nos quilombos nós vamos reproduzir
a cultura nativa, não é estranho, não é incoerente nós termos a prática da escravidão dentro dos quilombos. Faz sentido, meus amores? Tranquilão? E falando sobre Quilombo dos Palmares, este que é o quilombo mais famoso da história do Brasil, ele será descoberto e destruído por outro personagem famoso da nossa história colonial, que é o bandeirante Domingos Jorge Velho, tá? Que consegue destruir o Quilombo dos Palmares no ano de 1694, fins do século XVII, ok? Sobre os bandeirantes, meus amores, nós vamos já conversar a respeito deles, e quando nós falarmos a respeito desse item, eu volto ali no Domingos Jorge Velho para fazer mais sentido para vocês, ok? Lembrem-se que no início do nosso encontro de hoje, eu falei a vocês que o açúcar é produzido seguindo o padrão plantation, e que uma das características do padrão plantation é a monocultura, que não exclui atividades econômicas que visem a subsistência da população colonial, ok? É neste sentido que eu quero que vocês pensem essas atividades econômicas complementares à produção açucareira, ok? Dentro destas atividades econômicas complementares, nós temos algumas situações que se destacam, tá? Por exemplo, a pecuária. Sobre a pecuária, meus amores, eu tenho pelo menos 4 comentários importantes para fazer com vocês. Quais são eles? Vamos lá. Primeira situação, gente. A pecuária, ela pode me ajudar no quesito da alimentação. Explico. Desta atividade econômica, nós podemos utilizar a carne, nós podemos utilizar o leite, e do leite nós ainda podemos utilizar derivados, certo? Queijo, manteiga, coalhada e por aí vai. Tranquilo? Desta atividade econômica, nós também podemos utilizar a questão do vestuário. Isso mesmo. Lembrem-se que nós podemos usar o couro do gado para confeccionar luva de couro, bota de couro, chapéu de couro, cinto de couro, jaqueta de couro. Faz sentido, meus amores? E ainda, eu posso utilizar esta atividade quando for preciso de tração animal, ok? Eu posso perfeitamente utilizar este gado para me ajudar a puxar, a transportar coisas. Faz sentido, meus amores? 3 comentários importantíssimos para nós entendermos a prática da pecuária. Além dessas 3 situações, tem uma outra, talvez até mais importante, que seria o seguinte. Esta prática, esta atividade, ela promoveu um processo de interiorização do território. Explico, gente. Eu até costumo brincar com a galera que as vaquinhas, elas foram os primeiros bandeirantes do Brasil. Explico, gente. Vejam só. Se eu criar este gado dentro do engenho, se eu criar este gado próximo do canavial, este gado vai pisotear a cana. E, obviamente, se isso acontecer, eu vou ter um prejuízo gigantesco. Concordam? Então, neste sentido, o gado vai ser criado solto. E criado solto, esse gado vai buscar pasto, certo? E onde esse gado vai buscar pasto? No interior, no sertão, ok? Então, neste sentido, ó, a pecuária vai desbravando o interior do território, colaborando assim para o processo de interiorização. Ok, meus amores? Tranquilinho? Isso sempre está presente em questões de vestibular. A pecuária foi um fator determinante para o processo de interiorização do território brasileiro. Ok? Então, juntamente com a prática das entradas, bandeiras e monções, que nós vamos conversar logo mais, a pecuária
foi uma atividade importantíssima para esse processo de interiorização. Ok? Tranquilo? Último comentário sobre esse item para nós avançarmos. Lembrem-se, meus amores, que o gado ele não é um animal nativo do nosso continente. O gado ele será introduzido no Brasil pelos nossos colonizadores. Ok, meus amores? Tranquilão? Vamos nós. Bom, uma segunda atividade econômica complementar extremamente importante será a atividade do extrativismo, ok? E aqui eu quero que vocês puxem uma setinha e coloquem aqui para vocês. Que extrativismo, professor? Extrativismo do quê? Anotem aí. Extrativismo das chamadas drogas do sertão, ok? E neste sentido, vai entrar em cena a nossa querida Amazônia, tá? E sobre isso eu quero fazer um parênteses com vocês. Espera aí rapidão. Deixa eu colocar aqui Amazônia. Façam aí a anotação para ficar bem completo e vamos lá. Mas, prof, pera lá. Se a gente for pensar no Tratado de Tordesilhas, a Amazônia não era um território espanhol? Yes, era um território espanhol. Mas, num futuro próximo, nos nossos próximos encontros, nós vamos conversar a respeito de um episódio conhecido como União Ibérica, ok? Episódio esse que irá se estender entre os anos de 1580 e 1640. Sem querer dar spoiler, mas já dando, lembrem-se que durante este período, Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. E é como diz o ditado, né? Num casamento, o que é meu é seu. Ok? Então, dentro desse contexto da União Ibérica, os portugueses irão ultrapassar o limite do Tratado de Tordesilhas e irão colonizar o território da Amazônia. Ok, meus amores? E no processo de colonização deste território, descobre-se um item que poderia ser extremamente lucrativo do ponto de vista comercial, que é exatamente as drogas do sertão. Ok? Assim, especiarias. Não, preste atenção. Especiarias é a denominação que nós damos para os temperos orientais, ok? As drogas do sertão, sim, tem temperos, mas eu também tenho plantas medicinais, ok? Aliás, meus amores, é exatamente por isso que nós chamamos de drogas. Quer ver só uma coisa? Quando você está doente, que você vai ao médico, que ele passa uma receita, aonde é que você vai comprar essa receita? Na drogaria, certo? O que você vai comprar na drogaria? Remédios que vão ajudar você a combater determinadas doenças, ok? Da mesma forma, eu quero que vocês pensem as drogas do sertão. Eu tenho temperos, sim, que não são os mesmos temperos orientais, e além dos temperos, eu tenho também plantas medicinais. Ok, meus amores? Tranquilão? Vamos nós. Bom, uma terceira atividade econômica complementar seria a agricultura de subsistência, ok? E esta agricultura, como o próprio nome já diz, ela não é a agricultura do açúcar, que obviamente será produzido para ser exportado, né, para a Europa, mas esta agricultura de subsistência, ela visa abastecer o mercado interno. Ela visa garantir o sustento da população colonial. Beleza, meus amores? Dentre os produtos que serão bem produzidos nesse sentido, nós teremos os seguintes: mandioca, principal fonte de alimentação dos escravos, ok? Nós teremos tabaco, que por sinal pode ser utilizado tanto para fazer escambo com os índios, como para fazer escambo na África, no sentido de trocar este tabaco por escravos africanos, tá? E nós teremos também a produção de outros gêneros,
como, por exemplo, a produção de milho, como, por exemplo, a produção de algodão e por aí vai. Tudo bem, meus amores? Tranquilinho? Não esqueçam, como o próprio nome já diz, esta agricultura de subsistência visa abastecer o mercado interno, visa garantir o sustento da população colonial. Tranquilo? Belezinha? Lembrem-se, meus amores, que apesar de nós termos esta atividade econômica extremamente lucrativa, por sinal, que é a produção açucareira, o objetivo fim dos portugueses dentro do seu território colonial é a descoberta e extração de metais preciosos. E neste sentido, além da produção açucareira, nós teremos a organização de expedições rumo ao sertão, ok? Este conjunto de expedições vai se subdividir em pelo menos 3 tipos. E eu peço que vocês redobrem a atenção, porque isso que eu vou explicar para vocês agora cai em questões tanto quanto o Vasco cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então fica ligado. Vamos nós. Olha só. Nessas expedições, eu terei entradas, eu terei bandeiras e eu terei monções, tá? Quero que vocês façam as seguintes anotações. Primeiro, entradas e bandeiras se caracterizam por serem expedições terrestres. Ok? Enquanto que as monções se caracterizam por serem expedições fluviais, ou seja, expedições que se realizam seguindo o curso de rios, tá? E aqui, pessoal, eu tenho um comentário importante para fazer com vocês. Em questões de vestibulares mais atuais, nós temos percebido a presença de questões que abordam a utilização do rio Tietê em São Paulo como sendo um dos rios bastante utilizados como referência para eu adentrar o sertão e depois voltar do sertão para o litoral, ok? Então vale a pena você acrescentar aqui ao lado o rio Tietê, ok? E eu explico, gente. Lembrem-se que nós estamos falando de entrar no interior, de entrar no sertão de um território até então pouco conhecido, ok? Caso a gente venha a se perder, nós sabemos geograficamente falando, e neste contexto os colonizadores já têm essa noção, que os rios desaguam no mar, ok? Ou seja, seguindo o curso dos rios, eu vou chegar com certeza ao litoral do território. E a recíproca também é verdadeira. Eu posso perfeitamente sair do litoral rumo ao sertão seguindo o curso deste rio. Faz sentido, meus amores? Então, primeira informação importante aqui para nós diferenciarmos. Entradas e bandeiras são expedições terrestres, enquanto que monções são expedições fluviais. Beleza por enquanto? Vamos lá. Segunda diferença, meus amores. Eu tenho aqui uma situação que envolve as entradas e as bandeiras, tá? Nós vamos pensar o seguinte. As entradas, elas são expedições oficiais. Ou seja, gente, como assim expedições oficiais? São expedições financiadas pela coroa portuguesa. Deixa eu colocar aqui só coroa, para ficar bem em cima da anotação e vocês não se confundirem, tá? Então vamos lá. Enquanto que as bandeiras, elas são expedições particulares, tá? Ou seja, qual que vai ser a diferença? A diferença é assim, ó.
Quando a gente estiver falando de entradas, nós estaremos falando de expedições que são financiadas pela coroa. Ou seja, a coroa vai remunerar estes sertanistas, a coroa vai arcar com os custos dessas expedições, ok? Então, as entradas, elas são expedições oficiais, porque são expedições financiadas pela coroa portuguesa. Já as bandeiras, elas são expedições particulares, ou seja, são os próprios bandeirantes que arcam com os custos destas expedições. Ok, meus amores? Então aqui nós temos uma diferença. Ó. Entradas e bandeiras, ambas são expedições terrestres. Porém, as entradas são expedições financiadas pela coroa, enquanto que as bandeiras são expedições particulares. Ok? Já as monções, assim como as bandeiras, também são expedições particulares, com a diferença que as monções são expedições que seguem os cursos de rios, enquanto que as bandeiras se caracterizam por serem expedições terrestres. Ok, meus amores? Tranquilo? Então, o que eu quero que vocês percebam para nós finalizarmos a nossa análise de hoje? Vejam bem, apesar de nós estarmos vivenciando uma economia voltada para a produção e comercialização do açúcar, apesar de nós termos as estruturas de produção açucareira montadas, que são os engenhos, apesar de nós termos todo um padrão de produção e estarmos desenvolvendo uma atividade extremamente lucrativa, a coroa portuguesa nunca deixou de procurar metais preciosos, ok? Lembrem-se que um dos fatores que motivaram Portugal a dar início ao processo efetivo de colonização do Brasil foi a descoberta de metais preciosos nas colônias espanholas. Ok? Então, mesmo que eu tenha produção açucareira, concomitantemente, nós sempre tivemos a procura de metais preciosos no interior do território. Tranquilo, meus amores? Para nós fecharmos a nossa análise de hoje e comentarmos ali, ó, sobre o Domingos Jorge Velho, eu preciso acrescentar aqui para vocês o seguinte. Vejam bem, quando se fala de bandeiras, nós temos 3 tipos de bandeiras, tá? Que serão as seguintes. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Quando se fala de bandeiras, nós teremos as bandeiras de prospecção, que tem como finalidade a procura por metais preciosos no sertão, ok? Nós teremos as bandeiras de apresamento, que tem como objetivo a captura de índios para serem comercializados e utilizados como escravos, tá? E nós teremos o chamado sertanismo de contrato, com a finalidade de identificar e destruir quilombos, tá? E é nesta categoria de bandeira que se encaixa o famoso Domingos Jorge Velho, ok? É nesta categoria de bandeira que se enquadra o Borba Gato, aquele que teve recentemente a estátua queimada, que causou aí uma polêmica, né? Até foi tema de várias questões de vestibulares aqui da atualidade, certinho? Então não esqueçam, meus amores, nós temos 3 tipos de expedições rumo ao sertão, ok? E dentro desses 3 tipos de expedições, nós temos 3 tipos de bandeiras, tá? Não esqueçam de fazer a anotação. Vamos lá. Bandeiras de prospecção. Objetivo: encontrar, descobrir metais preciosos, ok? Objetivo das bandeiras de apresamento: acesso à mão de obra indígena, tá? Objetivo do sertanismo de contrato:
identificar e destruir quilombos. Beleza, meus amores? Tranquilo? Nesta procura por metais preciosos, o ditado popular diz o seguinte: quem procura, acha, né? Uma hora, essas bandeiras serão responsáveis pela descoberta do ouro no Brasil. Porém, este fato, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Beleza, meus amores? Forte abraço para vocês e até o próximo encontro.